o comunitarismo tem uma outra antropologia, como a do conservadorismo, aliás, como a da teoria da lei natural, como a antropologia personalista, que considera que nós somos comunitários por natureza, familiares por natureza. No caso da teoria da lei natural, como eu mencionei oportunamente, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por exemplo. E Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos seres familiares, de modo que a família é uma célula constitutiva da pessoa humana. Para o liberalismo, não. Para o liberalismo, não. Você não tem um vínculo necessário com a família ou com qualquer outra associação. E a palavra aqui é importante. Vem de uma distinção clássica da sociologia alemã entre Gemeinschaft e Gesellschaft. Gemeinschaft é comunidade, que é anterior ao indivíduo. Antes de cada indivíduo há um pai e uma mãe. Antes de cada indivíduo há uma polis. Antes de cada indivíduo. O individualismo atomista é o contrário. Antes da sociedade ao indivíduo. E os indivíduos se associam. E agora vem a ressalva. Se quiserem se associar. Porque se eles quiserem, eles também podem se desassociar. Se desvincular. Os vínculos são descartáveis. Os vínculos são mutáveis. Por exemplo, o divórcio revela a solubilidade do vínculo matrimonial. Você pode mudar de profissão. Na Idade Média você não podia mudar de profissão. Uma vez padeiro, padeiro até o fim. Por quê? Porque a sua identidade social era reconhecida com base na sua profissão e toda a sociedade esperava de você a prestação desse serviço. Você tinha que ser fiel a ele. Ninguém na Idade Média ia pensar assim, não, mas eu quero ser pizzaiolo e não padeiro. Ninguém ia respeitar o seu desejo individual. Você não se via como um indivíduo separado da comunidade, dotado de direitos individuais. Você se via integrado à comunidade, dotado de, ou incumbido de deveres sociais. A lógica é outra. E não é que o Sandel negue direitos individuais, mas ele diz que os direitos individuais estão diretamente ligados aos deveres sociais. Não há direitos individuais sem deveres sociais. Tá? Por quê? E aqui vocês vão entender claramente. Ele diz que o self, vocês sabem que a palavra self é muito usada, nós não temos uma tradução boa para isso. A tradução menos imperfeita talvez seja eu. Ou não traduzir, self, é o próprio, o si mesmo, a identidade, a personalidade. O self liberal, ele é disattached, desonerado, desenraizado. Ele é solto. Então é um ego que só diz respeito a si mesmo. A quem eu devo respeito? A mim mesmo. É a ideia do self-made man. É a ideia do indivíduo liberal que só responde às suas próprias intenções. O Hugo está propondo individualidade. É uma boa tradução também. Self-desonerado. Eu não estou obrigado a nada. Eu não estou incumbido de nenhuma satisfação para os meus pais. Quando eu for maior de idade, o mínimo, claro que... E esse é um ponto muito importante para o que eu tenho levantado para vocês, porque o indivíduo liberal, ele nos considera sujeitos transcendentais, de tipo cartesiano-kantiano. Ou seja, sem sexo, sem idade, sem família, sem religião, sem condição econômica. Ele nos considera de forma abstrata ou abstraída. Acontece que nós sempre nascemos numa condição social, numa condição econômica, numa condição... o existencialismo é muito bom para isso. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, diz o Ortega. E o comunitarismo tem uma antropologia exatamente que reconhece que nós nascemos vinculados. O liberal tem a ojeriza disso. Se você falar isso para um liberal, ele fica desesperado, porque ele vai dizer que isso é autoritarismo. Porque ele está me vinculando a uma comunidade que eu não quero pertencer. Por exemplo, eu nasço vinculado a uma tradição cultural. Eu nasço vinculado a uma língua.
Eu nasço vinculado a um credo religioso, a um credo moral. Eu nasço vinculado à minha família. E o Sandel diz, eu não estou dizendo que você não tem liberdade. Claro que você tem liberdade. Só que a condição da sua liberdade é exatamente o reconhecimento dessas raízes, desses vínculos, dessas ligações que constituem o seu self, que constituem a sua individualidade. Por exemplo, do ponto de vista hermenêutico, a ontologia é sempre da linguagem, é sempre na linguagem, é sempre a partir de uma determinada tradição cultural. E você não escolheu essa tradição. Você não pode dispor dela, você não pode renunciá-la. Você pode mudar de país? Bem, havendo uma comunidade internacional em que há um livre câmbio de mercadorias, um livre trânsito de pessoas, pode. Se o seu país abrir as suas portas, tiver as portas abertas, e se outro país tiver as portas abertas para lhe receber, você pode. Se você nasceu em Cuba ou na Coreia do Norte, você não poderá nem fazer isso. Aí você pode dizer, então é um país autoritário? É um país autoritário, mas não é esse o argumento. O argumento é que você sempre nasce baseado em condições sociais e econômicas. Por exemplo, qual vai ser a instituição que vai permitir que você saia do Brasil? Além da política. Ora, a econômica. Você tem que ter dinheiro para pagar uma passagem, pelo menos, e sair do Brasil. E tem que ter um avião, ou tem que ter um ônibus, ou tem que ter uma balsa para você sair do Brasil. Um barco para você sair do Brasil. Ora, você pode ter nascido numa tribo indígena em que não há nenhuma desses meios de transporte. Ou seja, a sua liberdade sempre depende da sua comunidade. A comunidade é prévia à sua liberdade. E o Sandel não está dizendo isso para que nós não pensemos a liberdade. O Sandel está dizendo isso exatamente para que nós pensemos filosoficamente sobre a liberdade política, que é uma liberdade situada, que é uma liberdade enraizada nas formas sociais, que por sua vez são premiadas pelas instituições do direito, ou proibidas pelas instituições do direito. Estão acompanhando o raciocínio do Sandel, eu imagino. E por isso, 3.5 tem uma dialética entre liberdade e fidelidade. Pro comunitarismo, antes de você ser livre, você precisa pertencer. Você precisa ser fiel à sua comunidade. O exemplo que ele dá é o alistamento militar compulsório. Ele diz que a maioria dos países, mesmo os liberais, tem um tipo de obrigatoriedade do serviço militar. No caso da Suíça, da Suécia, tem um serviço social obrigatório que substitui o militar. Tem um amigo suíço que foi enfermeiro, eu acho, por 2 anos num hospital público. Ele prestou serviço no hospital por 2 anos. Ele era obrigado a fazer isso. Ou ele ia para o serviço militar, e a Suíça é historicamente pacifista, não entra em guerra, ou ele ia para uma atividade social, médica ali, ele ajudou num hospital. E eu perguntei, tu não podias pedir dispensa? Ele falou, não podia pedir dispensa. Ora, o que significa isso? Significa que ele não tem só direitos, mas ele também tem deveres. Então ele pertence antes de ser livre, ele tem que ser fiel antes de ser livre. E isso é um exemplo para o Sandel que sempre haverá pagamento de impostos, serviço militar, sempre haverá um ônus. A cidadania é a pertença política onerosa. Ela também tem bônus, ela também tem benefícios, mas ela também tem ônus. O indivíduo liberal, segundo Sandel, é voluntarista. Isto é, ele se autodetermina pela sua vontade, pela sua capacidade de decidir, com base na sua vontade, o que ele quer, o que ele pode, o que ele gosta, o que ele faz. Então, a sua vontade aqui está sendo considerada principalmente do ponto de vista temporal. A vontade atual, a vontade presente, a vontade imediata. Ao passo que o Sandel considera que
nós somos indivíduos narrativos, que constituímos a nossa personalidade no tempo. Esse é um aspecto muito ressaltado pelo MacIntyre, no Depois da Virtude. Todas as práticas sociais e toda a ética, seja a ética social, seja a ética individual, ela se dá no tempo e se dá a partir de uma narrativa. Se dá a partir de uma sucessão de atos. E quando você começa a agir nessa narrativa biográfica que constitui a sua vida, você sempre age a partir de capítulos escritos por outras pessoas antes de você. Quando você começa a ser o protagonista da sua existência, você começa a atuar numa peça cujo script ou cujo roteiro geral já estava sendo escrito, já estava sendo delineado por outras pessoas, que não você. E, portanto, o eu narrativo é um eu comunitário. É um eu de uma comunidade específica, da qual ele não é o único membro, obviamente. Se ele fosse o único membro de uma comunidade, não seria comunidade. E esse, pro Sandel, é o vício do individualismo. Nós nunca somos indivíduos atomizados. Muito pelo contrário. Então, família, religião, língua, folclore, cultura, música, isso nos une. O Efraim começa a dedilhar uma música no violão e fala: opa, eu reconheço essa música, eu também escutei essa música, eu também aprendi essa música também me diz respeito. Ela é uma música popular do povo, ela é uma música de uma nação, na minha língua, no meu ritmo. Né? Se um búlgaro começa a dedilhar uma música no violão, que eu não sei a letra, que eu não sei o ritmo, que eu não sei as notas, que eu nunca escutei, eu vou ter um distanciamento, não me diz respeito. Mas se ele toca o meu coração, porque de algum modo é o nosso coração, a nossa música. Essa ideia o Sandel considera muito importante da filosofia política, que está presente em Aristóteles. É como se fosse o espírito do povo. É claro que isso é perigoso, porque pode gerar um nacionalismo. Isso pode gerar um fascismo. Porque é aquele nacionalismo xenófobo, do qual eu já tratei anteriormente. E eu vou mencionar isso nas críticas abaixo, no item 7.3. 3.7, na página 2 ainda. Sociedade comercial versus comunidade ético-política. É exatamente o ponto que eu mencionei ainda há pouco. A sociedade comercial, a Gesellschaft, é a sociedade feita pela vontade dos indivíduos. Então pensem numa sociedade advocatícia. 2 advogados decidem unir esforços, envidar esforços para promover um bem comum, que é o da sociedade. Eles vão repartir os custos da sala e vão repartir as responsabilidades com os clientes e vão repartir os honorários. Perfeito. Não querendo mais continuar unidos, eles podem rescindir o contrato social. Então, a sociedade começa com o ato da vontade e ela pode acabar com o ato da vontade e está prevista num contrato que pactua as suas vontades. Já a comunidade ético-política, ela é irrescindível. Eu não posso deixar de ser brasileiro. Eu posso sair do Brasil, mas o Brasil não vai sair de mim. Porque é como se fosse um vínculo espiritual que está enraizado no caráter. Eu tenho um amigo que é ateu, que deixou de ser cristão, e eu converso com ele para que ele deixe de besteira, abandone esse erro intelectual que é o ateísmo. E ele fala assim: eu não consigo, eu queria realmente não ser cristão, eu queria deixar de pensar como cristão, sentir como cristão, mas eu não consigo. Porque ele foi criado numa sociedade cristã. Eu falo: tu tens uma ética cristã, tu reconhece a igualdade, tu fazes o bem às pessoas, tudo é cristão, isso tudo é bom. E ele diz: eu não queria pensar mais assim. E eu disse: tu pode ler Nietzsche há 20 anos, tu nunca vai deixar o povo brasileiro é cristão. A nossa raiz cultural, a nossa língua, a nossa gramática moral é de matriz cristã, portuguesa. Então,
É exatamente isso. Ele pode deixar de ser cristão, ele pode deixar de ser brasileiro, ele pode deixar de falar o português, mas dificilmente a influência cultural e social da cultura brasileira e da cultura cristã vai deixá-lo. Porque isso está enraizado na personalidade dele. Porque a comunidade ético-política, ela é espiritual, por assim dizer. Ela nos une numa certa raiz cultural. E isso é política. Por que isso é política? Ora, qual é a língua oficial do Brasil? É o português. Isso é uma decisão política? Claro que é uma decisão política. O Brasil poderia ser um país bilíngue. O Brasil poderia ser um país poliglota. Se nós valorizássemos politicamente as línguas indígenas, por exemplo. É inacreditável que um país como a Suíça seja poliglota. E que haja mais de uma língua oficial. E que você possa ter um documento oficial em francês ou em alemão. Valorizando e promovendo a língua francesa, valorizando e promovendo a língua alemã. E ao mesmo tempo, olha o que eu falei no começo, não valorizando, por exemplo, o inglês, que é muito falado também na Suíça. Pode ser muito falado, mas não é a língua oficial. Então, acompanhando a lógica, então a justiça política é valorizar uma comunidade cultural. E quando eu valorizo uma comunidade cultural, necessariamente eu a pretiro em detrimento de outras. Eu a escolho em detrimento de outras. Eu pretiro outras. Há uma escolha. Portanto, 3.8. A razão política liberal é abstrata. Ela não considera os condicionamentos históricos sociais. Ao passo que a razão comunitarista ou comunitária é histórica e corporificada nas práticas sociais de determinada comunidade. O que não quer dizer que eu não possa pensar princípios universais como direitos humanos. Vou já mencionar isso depois. Mas eu sempre terei que pensá-los a partir de determinada cultura e não de forma abstrata.